Richard Rios anunciado no Palmeiras e o Arthur. Fechou mesmo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre Jamerson, informação importante para torcedores de Curitiba, São Paulo e Santos. Por falar no tricolor paulista, quero contar sobre quanto o tricolor está faturando com os shows realizados no Morumbi. Tem informação importante sobre o Vasco da Gama. Mais um interessado no camisa 10 de um destaque do futebol paulista. Para completar a chance de Mário Fernandes voltar para a Europa, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com mais de 1.270.000 pessoas inscritas, com o objetivo de não te deixar por fora de nada a respeito do seu time do coração. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixa like se curtir esse vídeo. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. E nessa terça ainda dá tempo de apostar em Argentina e Curaçao, amistoso internacional disputado na Argentina. Vitória dos argentinos, pagam R$1,01. É óbvio que você não vai fazer essa aposta, mas tem odds turbinadas. Se Julián Álvares, o atacante da Argentina, marcar em ambos os tempos, você pode pegar uma cotação a 4,60. Outra sugestão é para mais de 3,5 gols na partida, pagando R$1,34. Vai ficar fora dessa, né? Para participar na Betano é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e comece a se divertir. Bora iniciar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Paranaense. Especularam nas últimas horas que o Marcos Paulo, atacante que brigou recentemente com o Rogério Ceni, poderia estar de mudança para o Furacão. Mandei mensagem para um dirigente do CAP e a resposta foi piada sem graça. A pessoa descartou por completo nenhum interesse no Marcos Paulo. Quero falar também sobre Tassiano, que não é mais jogador do Grêmio, até o Renato Gaúcho usou suas redes sociais, ou melhor, postou um vídeo nas redes sociais se despedindo e agradecendo ao Tassiano, que é aguardado ainda nessa terça-feira em Salvador para chegar a realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor de Aço, negócio de R$1,5 milhão. Bora falar também sobre Flamengo e Fluminense. Primeira partida final do Campeonato Carioca, marcada para sábado, já tem mais de 52 mil ingressos vendidos. Vai pegar fogo. Já a Ponte Preta precisou de apenas 2 horas para ter todos os ingressos do confronto contra o 15 de Piracicaba esgotados. Os times se enfrentam no próximo sábado e o vencedor desse confronto estará na final da Série A2 e, por consequência, classificado para a Série A1 do Paulistão. Macaca fez 3-0 no jogo de ida em Piracicaba e pode subir, perdendo por até 2 gols de diferença. Para fechar o giro de notícias, conta que o atacante Breno, formado na base do Cruzeiro, é o primeiro atleta a vestir a camisa dos 2 clubes de Ronaldo Fenômeno. Ele estreou no último final de semana pelo time B do Valladolid. Imagino que esse intercâmbio, essa troca de atletas deva acontecer com mais frequência a partir de agora. Bora falar sobre o Vasco da Gama, informação exclusiva. O Vasco, por meio do Paulo Brax, procurou nas últimas horas um dos representantes de Gabriel Barros. Para quem não associou o nome à pessoa, atacante de 21 anos de idade, que pertence ao Ituano, foi um dos destaques do Paulistão e é pretendido por Internacional, Santos, Fortaleza e Goiás. O Goiás é o jogador por empréstimo, Inter, Santos e Fortaleza negociam a compra. O Vasco não fez proposta, só quis entender as condições do negócio, quanto o Ituano pede, qual o salário que o jogador quer. E a partir daí o Vasco vai avaliar para ver se há interesse e a possibilidade de uma oferta oficial. Vasco da Gama que também não fez proposta ao David Braga. Esse é um meio atacante de 21 anos de idade que pertence ao Desportivo Brasil e está emprestado ao Atlético de Minas Gerais. Foi um grande destaque do Mineirão, do Campeonato Mineiro. Chegou a fazer 2 grandes partidas semifinais contra o Galo. Até por isso o Atlético se apressou e promete, ainda não comprou, mas promete nos próximos dias fazer a quitação de R$700 mil por 70% dos direitos econômicos que seguem vinculados ao Desportivo Brasil. Como o Atlético e o Vasco se enfrentam na próxima sexta-feira, o Barbieri e a comissão técnica estão estudando, avaliando o David Braga, vão dar uma olhada também no amistoso para depois tomar a decisão se vale a pena ou não investir no atleta. Quero falar agora sobre o Internacional e a chance de Mário Fernandes voltar para a Rússia. Mário que recentemente se acertou com o Internacional depois de passar um período sabático no Brasil. Ele jogou por mais de uma década no CSKA. Pediu para rescindir o contrato, fechou com o Inter até dezembro, mas não anda tão feliz assim no Internacional. Quem fez essa revelação foi Roman Babaev. Ele é diretor esportivo do CSKA e afirmou que conversa regularmente com o jogador. Existem tratativas para que ele peça a rescisão do contrato no Inter para poder voltar ao clube russo.
Mário Fernandes, que tem 32 anos de idade, já tem 2 problemas físicos desde que foi contratado pelo Internacional. Primeiro, uma questão de azar, né? Ele deu uma cabeçada no Johnny e precisou sair de campo com 5 minutos, depois de 5 minutos de ter entrado. Já mais recentemente, uma lesão muscular na coxa direita que o deixou de fora do confronto contra o Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho. Como eu contei, 32 anos de idade, só 5 partidas na atual temporada, o Inter jogou 13 vezes. Tenho a impressão de que ninguém no Colorado vai ficar muito triste se de fato o Mário pedir para ser negociado. Bora falar sobre o Guarani? Queria contar alguns dos feitos recentes do Bugre, que tem se especializado em vender jogadores na alta, por valores muito superiores àqueles investidos. E é legal constatar que o Guarani não vendia jogadores há bastante tempo, desde 2018 com o Samúdio. Mais recentemente, uma situação meio esquisita, o Davó pediu para sair e topou pagar sua própria multa rescisória, só para você entender como o ambiente não era dos melhores. Coisa mudou radicalmente recentemente, a ponto de Richard Rios, Jamerson, Bidu e Yuri terem sido negociados por valores muito acima daqueles investidos. Quero começar falando sobre o Richard Rios, anunciado nessa terça-feira como reforço do Palmeiras. O meio-campista chegou de graça ao Bugre, que tinha 50% dos direitos econômicos. Ele foi vendido ao Palmeiras por 6 milhões de reais, referentes a 60% dos direitos. O Bidu, lateral esquerdo, foi comprado pelo Corinthians por quase 6 milhões de reais em 80% dos direitos econômicos. Atleta lateral esquerdo que havia chegado com a ajuda do Fernando Garcia em outro momento, num investimento também relativamente baixo. Jamerson, daqui a pouco eu vou falar sobre o futuro do lateral esquerdo, mas ele deve render algo na casa dos 5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Compra dele junto ao Azures, no início dessa temporada havia sido feita por só 400 mil reais. Para fechar, Yuri, vendido por 2 milhões de reais em 80% dos direitos, havia sido comprado do Coimbra por 500 mil reais. Muito mérito do departamento de futebol do Guarani, comandado por Rodrigo Pastana e companhia. Galera tem mandado super bem por lá. Bora falar agora sobre o São Paulo, que fechou mais 2 shows para o Morumbi nessa temporada. Com isso, o Tricolor se aproxima de 18 milhões de reais de receitas apenas com dias de shows. Cada evento, cada dia de show, contando também a alimentação, garante ao São Paulo 2 milhões de reais livres de impostos. Foram 6 shows do Coldplay, tem ainda um show do Red Hot Chili Peppers marcado para 10 de outubro, e nas últimas horas o departamento de marketing do Tricolor, comandado por Eduardo Toni, também fechou mais 2 apresentações do RBD. Shows nos dias 12 e 13 de outubro. Mais bacana é que eles vão aproveitar a mesma montagem de palco do Red Hot, ou seja, não haverá necessidade de paralisação do Morumbi ou de interrupção do estádio por mais tempo. Só para completar, o São Paulo tem hoje no seu estádio uma das principais fontes de receita. Se a gente juntar esses 18 milhões de reais apenas com shows, mais bilheteria, mais utilização de camarotes ao longo de toda a temporada, trata-se de uma das principais receitas do Tricolor. São Paulo que busca, na iniciativa privada, parceiros para reformas importantes no estádio, entre elas a chance de acabar com a pista de atletismo, criando uma arquibancada inferior, mais ou menos nos moldes do que aconteceu no Monumental de Nunes, estádio do River Plate, o que faria com que o Morumbi se tornasse um verdadeiro caldeirão. Bora falar agora sobre Jamerson, o lateral esquerdo do Guarani, vive os últimos dias no clube. É que o Bugre aceitou as propostas de Curitiba, São Paulo e Santos. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa envolvida no negócio, a pessoa afirmou o seguinte: Nicola, as 3 propostas são bem semelhantes. Vai caber ao Jamerson escolher em que time jogar. Propostas todas na casa dos 5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. O São Paulo e o Santos, inclusive, precisaram melhorar bem suas ofertas para chegarem a essa condição. As primeiras ofertas, tanto do clube de São Paulo quanto do clube da Baixada, eram de troca de jogadores. Como o Curitiba ofereceu mais, acabou ficando na frente. Curitiba deixou vazar essa informação das tratativas mais avançadas com o Coxa, obrigando São Paulo e Santos a mudarem as suas perspectivas. Então, vai caber ao Jamerson nas próximas horas escolher o seu futuro. Vale a lembrança de que o lateral esquerdo tem Palhinha como seu empresário. Palhinha, que já foi ídolo do São Paulo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que anunciou nas últimas horas Richard Rios como seu novo reforço de forma oficial. Já havia cravado para vocês na manhã dessa terça-feira que estava tudo acertado.
Palmeiras vai desembolsar 6 milhões de reais e vai ficar com 60% dos direitos econômicos. Os outros parceiros do Verdão no Richard serão Flamengo com 20%, o Flamengo perdeu só 5% nessa negociação. Guarani manteve 10% e o atleta manteve outros 10%. Importante contar que o Palmeiras ainda tem a possibilidade de adquirir mais 10% dos direitos econômicos mediante pagamento de R$1,5 milhão. Richard tem 22 anos de idade e é tratado no Guarani desde o ano passado como uma das principais revelações do clube. Jogador que tem muita condição com a bola nos pés, mas que também aparece muito bem no momento sem bola. Chega para o lugar do Atuesta, que vai ficar de 6 a 8 meses fora por causa de uma cirurgia no joelho. Sobre Arthur, nessa terça-feira, Vene Casagrande contou, através da sua conta no Twitter, que o Palmeiras e o Red Bull Bragantino se acertaram e Arthur já é jogador do Verdão. Foi checar com uma fonte minha no Red Bull e a pessoa assegurou que não é oficial essa informação. Ela afirma, essa minha fonte no Red Bull, que o Palmeiras não evoluiu em relação à última proposta negada pelo Red Bull. A primeira proposta do Palmeiras foi de 8 milhões de euros. Red Bull disse não. O Palmeiras subiu para 8 milhões, manteve os 8 milhões de euros fixos e mais 1 milhão de euros em bônus atrelados à performance. O Red Bull bate na tecla de que quer 10 milhões de euros. A tendência é que o negócio saia, até porque o Arthur quer muito jogar no Palmeiras, o Red Bull precisa vender o jogador e o Palmeiras tem pressa para poder inscrevê-lo na Libertadores da América. Só que ainda restam alguns números que precisam ser fechados. Isso deve acontecer muito em breve. Arthur que pode inclusive vestir a camisa 14 do Palmeiras caso a negociação seja concretizada. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade já trago para vocês. Combinado? A gente se encontra a partir das 7 no programa do Nicola. Abraço, tchau!